Olá pessoal, sou Renato de Freitas, vou falar com vocês hoje sobre doença, sobre psicossomática. Você sabia que a doença é uma linguagem e que ela conversa com você? Pois é, a doença ela fala e ela tenta te mostrar muitas coisas. E a grande questão é que muitas vezes nós não ouvimos o que a doença tem para nos falar. A gente trata a doença como se é um mal que está em mim, que não me pertence, que eu preciso tirar a todo custo do meu corpo. Mas a doença, ela nos protege. Olha que interessante, a doença nos protege. E eu vou falar mais sobre isso. Primeiro, é importante saber que a doença passa por 4 fases. E a primeira fase da doença é a fase energética. Esse é aquele momento que você não se sente bem. Tem algum mal-estar, uma sensação ruim, você não está feliz com aquilo que você está fazendo, com o seu dia a dia, te bate aquela tristeza em alguns momentos e até então você não sabe muito explicar isso. Nesse momento a doença já está conversando, ela já está te mostrando que algo não está bem e que você precisa refletir, ou seja, ela te leva à mudança, você precisa mudar. Mas normalmente essa fase é ignorada. Não, isso passa, não é nada, e a gente acaba deixando isso para lá. Ou seja, essa primeira informação da doença não te tocou. Então aí você passa para uma segunda fase, que é a fase funcional. Aí você já começa a sentir dor. E aí a doença, e agora? Você vai me ouvir ou não? Aí você começa a sentir dor, aquela sensação começa a piorar, e aí você resolve ir ao médico. Aí você vai no médico, você fala das questões que você está sentindo, da sua dor, e normalmente ele vai te pedir alguns exames e você vai perceber que não vai dar nada nesse exame. O médico vai falar, não deu nada, tá tudo bem, toma um remedinho aí para dor, enfim, e se piorar você volta. Só que ali a doença já está instalada, só que ela está na fase funcional, ela não está na fase orgânica, que é a terceira fase. Aí passa o tempo, você também não valorizou isso, você não usou essa linguagem como uma reflexão para mudanças e você segue a sua vida do mesmo jeito, você segue pelo mesmo caminho. Aí a doença nessa terceira fase, que é a orgânica, te leva a aumentar a dor, a ter sensações piores, onde você volta novamente no médico. E nesse momento a doença começa a te limitar a fazer algumas atividades. Aí você chega no médico, conta o que está acontecendo e aí novamente você vai fazer alguns exames e aí sim, aí aparecem vários problemas. E aí você precisa tratar, ou seja, a doença já está instalada organicamente, ela já está no seu corpo. Você faz o tratamento e aí é muito importante porque esse momento também tem uma linguagem, a doença continua gritando ali. E aí, você vai me ouvir? O que você está fazendo com a sua vida? O que você precisa mudar com você, com o seu corpo, com a sua forma de seguir o seu caminho? Mas também muitas vezes não se olha para isso e a gente segue do mesmo jeito. Fiz o tratamento, passou e continua. Ok, então você não leu, não ouviu, aliás, não ouviu o que a doença tinha para te falar. E aí você passa para uma quarta fase, se você não conseguiu compreender essa doença. A quarta fase é a morte ou a loucura. Então a doença, ela nos protege, conforme eu falei no começo, da morte e da loucura. A doença tenta nos falar que nós precisamos mudar algo na nossa vida. Imagine você seguindo por um caminho e você continua sempre seguindo daquele jeito, Você sempre no mesmo jeito, na mesma rotina e você não muda. Você cuida do seu corpo da mesma forma ou deixa de cuidar, não cuida muito bem da saúde, você não se preocupa muito com a sua alimentação, não faz atividade física e você vai seguindo. Ou trabalha demais, enfim, milhares de características, de situações que sejam doentias na sua vida, mas você continua seguindo por ali. A doença ela aparece para te avisar, esse caminho que você está seguindo não é saudável e você precisa mudar. Eu estou aqui para te proteger e para te ajudar. Se você ignorar, ela vai piorando.
Por isso que é muito interessante, pessoas que passam por situações doentias, que têm doenças graves, quando elas conseguem se curar, é muito comum a gente ouvir essas pessoas falar assim: nossa, hoje eu vejo a vida com outros olhos, eu vejo a vida diferente. E isso é importantíssimo, porque nesse momento você vê que a pessoa mudou. Ela passa a seguir na vida de uma outra forma, de uma forma mais saudável. Ela começa a valorizar coisas que talvez antes não valorizasse. Ela passa a se cuidar de forma diferente. Então teve uma mudança. E quando tem essa mudança, aí é o caminho da verdadeira cura. Porque se você não mudar, se você continuar insistindo naquele mesmo caminho, essa doença sempre vai estar na sua frente, ao ponto que ela vai te paralisar. Ela fala: se você não vai por bem, vai por mal. E aí ela te coloca na cama, ela te coloca num hospital, ela te limita a alimentação e uma série de outras coisas. Te impede de fazer um monte de coisas que você fazia, coisas que você gostava. Então reflita. Toda vez que aparecer um sintoma, ouça esse sintoma, o que ele tem para falar, o que ele quer dizer. E esse é o grande momento de reflexão. O que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu preciso mudar? O que eu estou fazendo que não me deixa feliz? Como eu cuido do meu corpo? Como eu cuido da minha saúde? Ouça os sintomas e mude. Quem trabalha muito nesses primeiros sintomas da doença, na fase energética, na fase funcional, é a medicina oriental, né? Com massagens, com acupuntura, que é um trabalho importante. E as terapias, né? A terapia corporal, terapia holística, né? Constelação familiar, o quanto a gente trabalha com questões doentias, com modelos doentios dentro de uma família, dentro de uma forma de se viver, e a terapia faz com que você olhe para isso, com que você mude, até para você não seguir o caminho da doença, não deixar essa doença chegar no físico, não deixar chegar na loucura ou não morrer. Cuide de você, ouça a doença, ela está aí para te avisar algo importante para você. Comente, dê sugestões, curta e eu volto num próximo vídeo. Obrigado.